Ainda na tua presença, Senhor, nós te louvamos, Pai, pelas primeiras horas, pelo despertar com vida, meu Deus. Porque o Senhor ainda está lidando conosco e tem nos dado misericórdia, Pai. E é por isso que nós não somos ainda destruídos, meu Deus. Essa manhã, Senhor, nós suplicamos que o Senhor nos batize com teu Santo Espírito, meu Deus. Que o Senhor venha nos falar, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, meu Deus. Assim como o profeta Isaías, meu Pai. Eu também me acho indigna, Senhor Deus, de falar da tua palavra, Pai, porque eu reconheço que sou uma mulher de lábios impuros que habita no meio de um povo impuro, e os meus olhos têm contemplado a tua bondade, meu Deus. Mas o Senhor também promete que nos batiza e que enviará um anjo do céu com uma brasa viva do teu altar, Senhor Deus, que tem tocado os nossos lábios e tem afastado de nós, Senhor, o nosso pecado. E é crendo nessas promessas, Senhor Deus, que nós nos apoderamos e aceitamos, Senhor Deus, a tua vontade na nossa vida. Que o Senhor possa trazer aqueles que precisam também ouvir essa mensagem, que o teu Santo Espírito possa convencê-los, Pai, da verdade, da justiça e do juízo. Nos prepara as nossas mentes e os nossos corações para receber, Senhor Deus, a tua admoestação, os teus conselhos e os teus ensinos de justiça. Nós te oramos, Pai, pelos méritos de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Nós sempre falamos essa frase aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use mais uma vez. Então, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Mais um dia que nós temos a oportunidade de conhecer mais desse Deus a quem tem nos salvado. E eu não preparei slide porque, como eu comentei com a irmã, eu estou em viagem, mas eu creio que o mais importante é a palavra de Deus e nós temos ela aqui. Então eu queria convidar as irmãs que já estão presentes aqui a buscar as suas Bíblias para que nós possamos abrir a palavra de Deus e saber o que Deus tem para nós essa manhã. O título desse estudo, porque não é um sermão. A serva de Deus diz que quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, deveriam haver menos sermões e mais estudos da palavra de Deus. Nós deveríamos nos debruçar mais e ter mais o desejo de conhecer a vontade de Deus e conhecer os desígnios de Deus por meio da sua palavra. E o título desse estudo é Porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Esse texto ele se encontra no livro de Salmos, no capítulo 78, no versículo 22. O contexto é o contexto do povo israelita, mas esse texto ele se aplica para toda a história bíblica e se aplica também para nós, para o nosso povo nos dias de hoje. E é isso que nós vamos compreender ao longo desse estudo. A serva de Deus, em uma meditação chamada Para Conhecê-lo, que tem o título Conselheiro e Amigo, de 24 de março, ela diz assim, que a nossa vida ela é semelhante a uma viagem, e que nós temos tempestades e luz solar durante essa viagem. Mas lembremos-nos de estar nos aproximando do porto desejado. E em breve nos acharemos além dessas tempestades e além desses temporais. E ela diz que nós temos um dever. E o nosso dever como povo de Deus, no tempo em que nós estamos vivendo, é de dar ouvidos a uma voz que diz. E aí ela vai mencionar o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Se vocês quiserem abrir aí, é importante para vocês confirmarem o que está escrito, qual é o dever como cristão que nos cabe nesse tempo em que nós estamos vivendo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, está escrito assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Então, essa madrugada, o Senhor Jesus está nos fazendo um convite. Ele está nos convidando a aprender dele, a aprender com ele. Não é aprender com humanos, não é aprender com mentes humanas, mas é aprender com a mente soberana, que criou todas as coisas, que remiu todas as coisas. E esse é o convite que Jesus nos faz, para que nós possamos, essa manhã, aprender com ele. E esse é um dever que a serva de Deus diz que nós temos. É o atual dever, é o dever mais alto que nós temos, é ouvir essa voz que nos convida a aprender com ele, né? Que privilégio, irmãos, nós temos. Eu fico meditando na palavra de Deus e por vezes eu penso que nós, como um povo, ainda não compreendemos o que se passa nas cortes celestiais. Nós ainda não compreendemos que, de fato, nós temos um amigo do qual nós podemos contar. E é exatamente isso que Jesus fala a nós essa manhã. E aí Ellen White, nessa meditação, ela continua dizendo assim, precisamos aceitar diariamente esse convite. Então, esse convite que Jesus faz no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, é um convite que ele está atualizado. Não é um convite que ficou para os discípulos
na época do ministério de Jesus, mas é um convite atual, que se renova todas as manhãs. E mais uma vez, essa madrugada, dia 3 de abril de 2025, o Senhor Jesus está novamente nos convidando a aprender com Ele. Será que nós temos aceitado esse convite? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? Um exame que nós precisamos fazer. E ela diz assim, que o passado acha-se escrito no livro, e que todas as coisas estão escritas, em que todas as coisas estão escritas. Ellen White está se referindo à Bíblia, né? Está se referindo a toda a escritura, como Paulo fala lá em Timóteo 3,16, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor Deus, ele nos repreende, nos corrige, nos exorta, nos ensina e nos educa em justiça. Então, isso é maravilhoso, saber que o próprio Deus, ele faz todas essas coisas para que nós possamos, assim, atingir a estatura de homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. E esse livro, irmão, ela diz assim, não nos é possível apagar o registro do nosso passado, tanto dos nossos pecados passados, né? A nós não é possível apagar, mas ela especificamente está falando dos registros bíblicos, de todas as histórias bíblicas, porque a Bíblia é um livro de história que o Senhor Deus deixou nessa Bíblia. O Senhor poderia ter omitido algumas situações, algumas tragédias. O Senhor Deus poderia não ter permitido que alguns relatos e alguns testemunhos contidos na Bíblia fossem preservados do nosso conhecimento. Mas, pelo contrário, Deus fez questão de que os apóstolos, os discípulos, eles deixassem determinadas histórias registradas no livro, nas Escrituras Sagradas, para que nós, como um povo de Deus, pudéssemos aprender, tirar lições dos nossos antepassados. E é exatamente isso que Ellen White fala aqui nessa meditação. Ela diz assim, não nos é possível apagar o registro, mas podemos, se quisermos, aprender muitas coisas, pois o passado deve nos ensinar suas lições. Ao tornarmos o passado nosso conselheiro, poderemos também torná-lo nosso amigo. Veja só, Jesus, ele deseja que a história dos patriarcas e profetas, a história dos atos dos apóstolos, a história do seu povo registrada nas Escrituras Sagradas, se tornem para nós um diário de bordo, se tornem para nós um amigo, algo para o qual nós possamos olhar para essa história e possamos extrair todas as lições e não repetir os erros. E ela continua dizendo que ao invocarmos aquilo que foi desagradável no passado, ensine-nos isto a não repetir estes erros. Não seja futuramente registrado coisa alguma que cause desgosto no porvir. Podemos evitar agora qualquer mal exibição. Cada dia que vivemos, estamos a fazer a nossa história. Às vezes, irmãos, nós não temos noção do que realmente está acontecendo. Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo e para os mundos. Nós, quando estudamos a Bíblia, nós temos muita dificuldade de compreender que a história do povo israelita, que a história toda registrada é a nossa história. E que assim como a história desse povo foi registrada, foi escrita, por conta da nossa dificuldade de memorizar, a nossa história também está sendo escrita nos livros do céu. Todos os dias os anjos do Senhor, eles estão anotando, eles estão subindo com os relatos acerca do nosso dia. E na eternidade, nós vamos passar a eternidade toda, pela graça de Deus, estudando a história da redenção. Assim como hoje nós nos debruçamos estudando a história de Moisés, de Jacó, de Abraão, na eternidade é possível e é certeza que homens que foram amigos de Deus aqui na terra, homens que andaram como Jacó, que andaram como Isaías, que andaram como os homens de Deus, vão ser estudados também na pátria celestial. Que essa verdade possa encher o nosso coração e que nós possamos almejar, não para receber a glória, mas entender que na eternidade, não só José, Abraão, Ruth, Esté, mas homens simples, como eu e você, serão também dentro do plano da redenção. Essa história será repassada, como foi possível vencer o pecado, como foi possível viver neste mundo e atingir essa estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, por meio da fé. E esse é o objetivo do nosso estudo hoje. A serva de Deus conclui nessa meditação dizendo assim, que pertence a nós o dia de hoje. O dia de ontem está além das nossas emendas e do nosso controle. Não entristecemos-nos, portanto, hoje o Espírito de Deus, pois amanhã não seremos capazes de reaver este dia. Ele será ontem para nós. Meditação para conhecê-lo, conselheiro e amigo, 24 de março. Tendo dito isto, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, o livro das sementes, né? É onde foi registrada as primeiras sementes do Evangelho Eterno. E nós vamos abrir no capítulo 6 do livro de Gênesis. É uma história que todos nós conhecemos, mas que
ela é uma história atual, e é uma história que está se repetindo nos nossos dias. E ela fala precisamente, essa história, é o registro da destruição do mundo, do velho mundo, como nós conhecemos, dos antediluvianos. Mas por que nós vamos estudar essa história? Ora, porque a serva de Deus, ela nos garantiu, por meio desse texto que nós acabamos de meditar, que todas as histórias dos nossos antepassados, contidas na Bíblia, elas têm uma lição para nós nos dias atuais. E antes de nós abrirmos em Gênesis, vamos passar mais adiante no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 7 de Deuteronômio 32. E vamos ver o que a própria Bíblia, o que o próprio Deus nos diz acerca da importância de nós estudarmos a história registrada do nosso passado. Deuteronômio 32, o versículo é o versículo 7. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, e o versículo diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade. Então, aqui o Senhor Deus, ele já começa nos pedindo para lembrar. Toda vez que a palavra de Deus nos pede para lembrar algo, é porque nós esquecemos. Assim como o selo de Deus, que é o sábado, o quarto mandamento, começa nos pedindo para lembrar, aqui também Deus está dizendo, lembra-te dos dias da antiguidade. Deuteronômio 32, 7. Considera os anos de muitas gerações. Então, essa madrugada, o Senhor Deus, ele não está pedindo algo que seja difícil de nós considerarmos. Ele não está nos pedindo para elaborar uma coisa que esteja além das nossas possibilidades. Mas ele está pedindo simplesmente para nós considerarmos, para nós nos lembrarmos da antiguidade, dos nossos antepassados, e considerar os anos de muitas gerações. E perguntar a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciões, e eles te dirão. Sabe por que Moisés, ele usa essa linguagem aqui em Deuteronômio 32, 7? É porque Moisés, ele viveu em um tempo em que a palavra de Deus, ela era memorizada, porque até o patriarca Moisés ser chamado à existência pelo poder de Deus, todos aqueles que viveram antes de Moisés, eles não tinham o privilégio que nós temos hoje, de ter as escrituras compiladas, escritas. A escrita, ela foi uma necessidade do povo, porque tinham, devido ao pecado que tinha se estendido, e devido ao tempo de escravidão no Egito, o povo tinha se esquecido das leis do Senhor, o povo tinha se esquecido da palavra do Senhor, e aí, então, o Senhor Deus levantou Moisés para compilar a história da redenção. Então, Moisés vai ser o primeiro compilador bíblico, e é ele que vai escrever ali o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, antes da Bíblia ser escrita, antes da escrita ser desenvolvida por Deus, as habilidades da escrita, da leitura, os homens, eles passavam o conhecimento de pai para filho. E assim, todas as gerações tinham a oportunidade de conhecer o Senhor. É por isso que Moisés diz assim, pergunta a teu pai. Porque nós, como pais, e os nossos pais, eles deveriam ter toda a capacidade intelectual de nos ensinar as escrituras, porque nós sabemos que as escrituras nos serão tiradas. E o momento que nós temos para memorizar, para guardar essas promessas na nossa mente, toda a história da redenção, desde Gênesis até Apocalipse, é hoje, irmãos. É por isso que é importante nós pedirmos a Deus para criar o hábito de abrir as escrituras. Eu sei que o slide, ele é um recurso visual, didático, muito importante, mas ele acaba tirando o nosso hábito, a nossa necessidade de abrir a palavra de Deus, de folhear. Veja, eu vi um professor ensinar que quando nós digitamos algo, isso fica salvo na memória do computador. Quando nós escrevemos algo, isso fica salvo na nossa memória. Então, é importante nós voltarmos a escrever, a estudar com o caderninho na mão, ó. Enquanto eu falo, tá aqui, minhas anotações todas no caderninho, a Bíblia do lado, os livros do Espírito de Profecia do lado. Por quê? Porque quando nós lemos, quando nós escrevemos, quando nós falamos, essa palavra, ela está sendo repetida, ela está sendo memorizada, ela está sendo gravada na memória da nossa mente, não na memória do computador. Então, nós precisamos suplicar a Deus para que Ele crie em nós esse hábito de examinar as Escrituras, porque foi Jesus que disse, examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Então, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, Moisés, ele pede que nós nos lembremos, porque nós esquecemos, né? Dos dias de antigamente, dos dias, e ele está falando exatamente da história dos patriarcas e dos profetas. Ele está pedindo para nós considerarmos os anos das muitas gerações. E o que nós vamos buscar fazer essa manhã, se Deus assim permitir pelo tempo, é trazer aqui a história de alguns patriarcas e entender por que alguns deles, a maioria deles, foi desqualificado porque não creram. É isso que está escrito lá em Salmo 78, 22. Porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Em outras versões diz assim, porque os israelitas não creram nele.
e nem confiaram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. E esse foi o motivo pelo qual muitos pereceram. E agora sim, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6 e tirar alguns minutos para meditar na história desse patriarca chamado Noé, a qual todos nós conhecemos muito bem. No capítulo 6 do livro de Gênesis está escrito assim, a partir do versículo 1. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então aqui nós encontramos o primeiro registro que fala que a terra tinha crescido, né? Até os homens tinham se multiplicado, como fala no início do versículo bíblico aqui. Estima-se, os estudiosos estimam que havia aproximadamente na Terra, no mundo velho, no mundo antediluviano, algo em torno do mesmo número da população mundial atual. Nós sabemos que estamos aí em quase 8 bilhões de habitantes da população mundial, né? Um mundo que está superpopuloso, como alguns líderes consideram. E a estimativa era que o mundo velho, na época de Noé, havia aproximadamente essa quantidade de pessoas. Não existe, assim, uma precisão, não existe um texto bíblico que afirme o número em si, mas o relato bíblico aqui de Moisés diz que os homens se multiplicaram muito sobre a face da terra. Então, era um grande número de pessoas. E aconteceu que Deus viu que a maldade havia se multiplicado sobre a face da terra. E que cada vez mais as pessoas se multiplicavam e estavam entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. E que eles não permitiam mais que Deus escolhesse para eles, mas eles agora era quem escolhiam, porque aqui diz que os homens era quem escolhiam as suas mulheres, né? Não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade da própria carne. E Deus decidiu então, o versículo 3 diz assim, e Deus disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus determinou um tempo para que aquela situação fosse resolvida. Porque a taça da ira de Deus, né, o pecado já havia se multiplicado tanto que Deus não poderia mais suportar por mais do que 120 anos. Então, Deus estendeu um período de 120 anos, nós conhecemos bem essa história, para que fosse concedido graça, misericórdia, para que aquele povo, aqueles habitantes do mundo velho, toda aquela população mundial que estava entregue aos desejos da carne, eles pudessem ter a oportunidade de conhecer o evangelho da salvação. E Deus escolheu uma família na face da terra para que essa família representasse, então, esse evangelho da salvação. E nós sabemos que essa família foi a família de Noé. Mas, na verdade, Deus ele escolhe a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Só que o relato bíblico nos revela que Deus olhou para a terra toda, procurando famílias, porque Deus desejava ter muitas famílias que representassem o seu governo, para que atraísse o resto do mundo para si. Mas o relato bíblico de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, você pode conferir aí na sua Bíblia, diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Perceba que em toda a face da terra, naquele período em que Deus determinou que a terra seria destruída com água, o relato é de que apenas Noé foi encontrado como um homem justo, perfeito e que andava com Deus. Então, Noé era amigo de Deus. Noé aceitou esse convite que Jesus está estendendo para nós essa manhã, que é o convite para que nós aprendamos dele a ser mansos. Como era que o convite dizia? Aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Noé aceitou esse convite de Jesus, que é o mesmo convite que ele está nos fazendo hoje. E não só isso, mas Noé foi considerado um homem justo e perfeito. De fato, Noé não era justo, Noé não era perfeito. Porque assim como o profeta Isaías, Noé habitava no meio de um povo impuro, de lábios impuros. E o próprio Noé também tinha uma carne pecaminosa. Mas o que diferenciava Noé do resto da população mundial, que estava entregue aos desejos? A diferença é que Noé creu. Noé creu em quê? Na palavra de Deus. Noé aceitou o convite de Deus e por isso Noé foi declarado. Porque quem é que está declarando que Noé era justo aqui? É o próprio Noé? De maneira nenhuma. Moisés está fazendo essa declaração não porque Moisés quis falar, mas porque Deus incumbiu de que Moisés escrevesse e declarasse aquilo que foi declarado por a boca de Deus, que Noé era justo. E o mesmo ocorre com nós hoje. Não somos nós que nos declaramos justos, e nem podemos, de fato, porque, de fato, nós não somos justos. Mas é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o fato de nós andarmos com Deus, sermos amigos de Deus e crermos nas palavras de Deus, que vai nos ter por amigo de Deus
que vai fazer com que as palavras de Deus se cumpram na nossa vida. E assim como Deus olhou para a terra no mundo velho e viu que apenas Noé era justo e perfeito, Noé não era perfeito de fato, mas Deus declarou ele perfeito pela justiça de Deus. Pela justiça que Jesus ainda cumpriria quase 4.000 anos depois, porque Jesus demorou. Quando Jesus nasceu, ele nasceu, Ellen White declara no Desejar de Todas as Nações, que Jesus veio 4.000 anos já depois que a história do pecado estava em andamento. Então, de fato, Noé creu que um dia um homem justo viria à terra e esse homem cumpriria toda a lei e ele, então, pela fé, assim como Paulo fala lá em Hebreus 11, no mural da fé, e que o nome de Noé está ali registrado, Noé foi salvo pela fé, porque de fato Noé não conheceu Jesus. Noé não viveu num período em que Jesus cumpriu a lei em toda a sua perfeição, mas Noé creu, porque desde que Adão pecou, até os nossos dias, a promessa tem sido repetida. E nos nossos dias nós somos privilegiados, porque todas as profecias bíblicas, praticamente tudo já se cumpriu. Exceto a própria volta de Jesus, né? As pragas, mas o resto já se cumpriu tudo. Mas Noé não tinha visto a promessa se cumprir, mas ele creu, e por isso ele foi declarado justo e perfeito, e amigo de Deus, porque ele andava com Deus. Eis o segredo, irmãos, para nós sermos considerados justo e perfeito. Não a olhos humanos, não aos nossos próprios olhos, porque ninguém pode dizer que não peca mais, porque se assim disser, já pecou. É isso que a palavra de Deus fala. Mas o segredo para nós sermos declarados justos pela boca de Deus é nós sermos amigos de Deus, é nós termos intimidade com Deus. É nós entendermos que nós temos um intercessor que é nosso amigo. Irmãos, isso é profundo demais. E queira Deus nos ensinar de fato o que é ser amigo de Deus. Porque no Evangelho de João, Jesus diz assim: eu já não tenho considerado vocês como servos, mas como amigos. E que coisa confortadora é saber que, apesar de ter um inimigo que me acusa de dia e de noite, a Bíblia diz que Satanás está como um leão, pronto para nos devorar, pronto para nos destruir, mas a Bíblia nos afirma que nós temos um amigo no céu. Imagina o seu melhor amigo nas cortes celestiais, intercedendo por você, e toda vez dizendo para o Pai: Pai, meu sangue, meu sangue. Isso é a bendita esperança que nós temos, é a única esperança, de fato, que nós temos de chegar ao céu, de vencer a morte, de vencer o pecado, de vencer o diabo. É a bendita esperança de que nós temos um amigo leal, e de que não importa a situação que nós passemos aqui nesse mundo de pecado, não importa se, de fato, os amigos terrestres nos deixarem, porque isso vai acontecer. A serva de Deus diz que todo apoio humano nos será tirado, mas nós teremos um justo que intercede junto ao Pai e que nos prometeu que estará conosco até a consumação do século, se tão somente nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar ele reinar e deixar ele se assentar conosco e ceiar conosco, como ele está fazendo essa manhã, porque nós estamos participando de uma ceia. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós permitimos que Deus fale conosco por meio das Escrituras, como crianças, nós dizemos: Senhor, ensina-nos, como Ellen White diz que é o nosso dever, ensina-nos a ser mansos, porque de fato nós não somos mansos, de fato nós não somos misericordiosos, de fato não há nada bom em nós, mas ensina-nos, Senhor, dai-nos da tua misericórdia, dai-nos da tua mansidão, dai-nos domínio próprio, todos os frutos do teu Espírito, e nos santifica, porque está escrito que pela tua palavra nós somos limpos, e nós cremos que essa manhã nós estamos sendo limpos. Não porque eu estou falando, porque não há justiça em mim, mas porque eu estou simplesmente declarando as promessas de Jesus. Então, essas promessas, elas têm poder. Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus tem poder para nos santificar, para nos tornar santos, para nos tornar justos e para nos tornar amigos de Deus, porque é isso que nós devemos almejar, ser amigos de Deus. Ellen White, no livro Medicina e Salvação, de 1906, ela diz assim: nós vamos ver ela comentando acerca dessa situação do mundo velho, do mundo antes diluviano. Ela diz que alguns dos carpinteiros que Noé empregou para construir a arca creram na mensagem, mas morreram antes do dilúvio. Veja bem, alguns homens que creram, porque a condição para a salvação não são obras, não são méritos, é a justiça, é crer. Alguns dos homens que viviam naquele mundo velho creram naquela mensagem. Que mensagem? Que Deus ia destruir toda a terra, que Deus ia batizar toda a terra, porque a terra estava crescendo em corrupção, em pecado, em maldade. E Deus disse: eu destruirei a terra com água. E mesmo sendo um evento improvável, porque o relato diz que até então nunca tinha chovido na terra. Subia um vapor que regava a terra. Os homens nunca tinham visto chuva. Mas Deus disse que choveria. Os homens deveriam ter
crido, acreditado que aquele que criou os céus, o mar e as fontes das águas, e tem poder criativo em suas palavras, se ele disse, vai haver um dilúvio que vai inundar a terra e só será salvo quem entrar na arca, os homens deveriam ter crido. Mas porque os homens não creram, o título diz que eles não acreditaram em Deus e não confiaram a sua salvação a Deus. Eles simplesmente não creram nessas palavras. Eles acharam que era impossível cair algo do céu que nunca tinha caído antes. Eles não acreditaram que essas palavras eram fiéis e que aquele que tinha dito não pode mentir. É impossível que Deus minta, porque quando Deus diz algo, ainda que aquilo nunca tenha ocorrido antes, vai acontecer, porque as palavras de Deus são autorrealizáveis. Então, nós podemos ter a certeza, irmãos, nós não sabemos a data, o dia e a hora nós não conhecemos, mas Deus disse que vai purificar essa terra com fogo, que vai batizar essa terra pela segunda vez, ela já foi batizada nas águas, e ela será purificada no fogo do ourives. Nós nunca vimos uma terra ser purificada. De fato, nós nunca presenciamos fogo caindo do céu e consumindo toda a terra. Mas Deus disse, se Deus disse, quando chegar o tempo determinado para que isso aconteça, por mais ridículo que pareça para o mundo todo, irmãos, isso vai acontecer. Ainda que nós morramos e não contemplemos isso com os nossos olhos, mas nós podemos dormir o sono da morte, se assim Deus quiser, na certeza de que sim, Deus purificará essa terra, de que sim, Jesus voltará com os anjos, de que sim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós podemos ter convicção, fé, mas eu nunca vi um morto ressuscitar. Mas Deus disse, e eu creio, porque está escrito. Essa deve ser a nossa atitude diante do mundo. Crer, ainda que pareça improvável, ainda que pareça ridículo para o mundo todo. Ellen White diz que aqueles carpinteiros que trabalharam na construção da arca, alguns dos que creram, mas que morreram antes do dilúvio, esses morreram na esperança da ressurreição. Esses farão parte daqueles que ressuscitarão primeiro, da primeira ressurreição. Mas, infelizmente, irmãos, nem todos que trabalharam na arca creram. Ela diz assim, os justos sobre a terra eram poucos, irmãos. Um mundo com quase 8 bilhões de habitantes, mas poucos poderão ser considerados justos. Poucos poderão ser declarados justos pela justiça de Cristo, porque não creram. Não foi porque não tinham obras, não foi porque não fizeram algo, foi porque simplesmente não creram, porque era improvável demais que a água descesse do céu, porque nunca tinha descido antes, porque eles acharam que tudo aquilo era tolice, que tudo aquilo era fanatismo. E nós vamos ver isso no texto. Ellen White diz assim, os justos sobre a terra eram poucos, e só 8 pessoas viveram até entrar na arca. Misericórdia. Irmãos, a história de Noé era uma história da qual nós nunca deveríamos nos esgotar de estudar, porque é exatamente a nossa história que está se repetindo. Salomão diz que não há nada de novo debaixo da terra. O que foi é o que será. O que foi é o que há de ser. E assim como aquele mundo velho, com quase 8 bilhões de habitantes aproximadamente, infelizmente não foi possível encontrar muitos justos. E mesmo os poucos justos que foram encontrados, não suportaram. Por algum motivo, Deus decidiu escondê-los na sepultura. E olha que naqueles dias, a Bíblia relata que os antediluvianos viviam quase um século, quase 1000 anos. O relato era de 970 anos, 800 e pouco, quase 1000 anos. E mesmo assim, num período de 120 anos, desde que Deus proferira que destruiria a terra com água, e foi o tempo de graça, aqueles poucos que creram, aqueles poucos que foram declarados justos, eles foram escondidos na sepultura, restando apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé e suas 3 esposas. E a Bíblia, em momento algum, ela atribui a salvação às obras, ou em momento algum ela cita que os filhos de Noé foram justos, que a esposa de Noé foi justa, mas foi por causa da fé de Noé, foi por causa de Noé ter andado com Deus, foi por causa de Noé ter sido amigo de Deus, que ele pôde levar consigo sua família na arca. Isso também é uma promessa confortadora para nós. Saber que aquilo que o Senhor Deus fez na família de Noé, ele pode fazer na nossa família. É improvável quando nós vemos a nossa própria situação. Como Lutero disse, Senhor, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha casa, para os meus filhos, quão longe, Senhor, nós estamos, distante do teu ideal, Senhor. Quão distante nós estamos, Senhor Deus. Como Lutero disse assim, Senhor, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o teu sacrifício, quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. E esse é o sentimento que nós devemos ter, de fato, da nossa incredulidade, da nossa situação como um povo. Aquele sentimento que Paulo teve, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Cristo. Somente o poder de Cristo, somente o sangue remidor de Cristo. Se nós não nos apegarmos, se nós não crermos, se nós não tivermos convicção, certeza da justiça de Cristo, que Jesus nos declara justo, que Jesus nos declara santos, que Jesus nos declara perfeitos, porque Cristo satisfez todos os requisitos da lei. E agora nós nos apoderamos dessas promessas. Nós cremos, por mais inacreditável que seja, por mais impossível que seja,
um fato, irmãos, me chama muita atenção. Se vocês tiverem a Bíblia Legado, que é a Bíblia comentada com o Espírito de Profecia, vocês vão ver que abaixo do relato de Gênesis, capítulo 7, tem vários textos do Espírito de Profecia, e um desses textos é esse que eu estou lendo aqui. Nem todos aqueles que trabalharam na construção da arca, eles creram. Ela diz assim, ó, os justos sobre a terra eram poucos, e só 8 viveram até entrar na arca. Estes foram Noé e sua família. Está lá também Fundamentos da Educação Cristã. Ela conclui lá em Medicina e Salvação dizendo que muitos dos que creram permaneceram na fé e morreram triunfantes. Dos que creram, que não eram muitos, eram poucos, mas daqueles poucos que creram e que morreram, eles morreram na esperança do triunfo, da manhã da ressurreição. Mas tem outro texto em Medicina e Salvação que ela diz assim, nos dias de Noé, a esmagadora maioria opunha-se à verdade e se encontravam em uma trama de falsidade. Assim será antes da segunda vinda de Cristo. Tá vendo por que essa história é a nossa história? Porque, irmãos, não se enganem, não se deixem enganar. Essa multidão que aparentemente está servindo a Deus, quando as grandes provas vier, na realidade, elas apostatarão. Paulo já dizia isso. Em outro texto, Ellen White diz assim, que os homens podem trabalhar em ligação com a obra de Deus, como fizeram os carpinteiros contratados por Noé, e ainda assim resistir às influências divinas. Esse texto me assusta. Sabe por que ele me assusta? Porque é possível que muitos de nós que estejam trabalhando ativamente na obra de Deus, que estejam dando estudos bíblicos, que estejam pregando nas madrugadas, que estejam levando pessoas ao batismo, que estejam assumindo cargos de confiança entre o povo de Deus, estejam trabalhando na obra, contudo não conheçam o dono da obra, contudo não são amigos de Cristo. E isso desqualificará essas pessoas. Por mais que eles tenham uma carreira, por mais que eles tenham anos de igreja, por mais que eles digam, mas eu construí já igrejas, eu já levei tantas almas ao batismo, eu tenho grupos de estudo, eu tenho grupos de WhatsApp, eu prego o evangelho, eu tenho YouTube, eu tenho isso. É possível que nós estejamos trabalhando na obra de Deus, contudo, que nós não conhecemos o Senhor da obra, que nós não sejamos íntimos de Deus, que nós não possamos ser chamados de amigo de Deus. E que assim como os carpinteiros que trabalharam na construção da arca, como está escrito aqui em Materiais de 1888, volume 4, 28, acho que é página 28, os homens podem trabalhar em ligação com a obra de Deus, como fizeram os carpinteiros de Noé, e ainda assim resistir às influências divinas. Fazer o que está escrito em Salmo 78, 22, porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a não ser esses, mas que se Deus vê que nós não temos condição de suportar, entrar na arca, de ser um daqueles que vão justificar, que vão, digo melhor, reivindicar o caráter de Deus, porque Noé, com sua família, reivindicou o caráter de Deus. Noé, durante 120 anos, ele pregou, literalmente, ele pregou pregos na madeira. Ellen White disse que cada batida que os martelos davam, pregando pregos naquela arca, era uma pregação literal do evangelho. O povo dizia assim, que ele era tolo, o povo dizia que ele era fanático. Veja só os textos. Em Medicina e Salvação, Ellen White diz que antes da destruição do mundo antigo, por um dilúvio, havia homens talentosos, homens que possuíam habilidades e grande conhecimento, mas eles usaram o tempo de graça tão misericordiamente concedido para ridicularizar Noé. Eles o ironizavam e criticaram. Eles riram dele por seu extraordinário fervor e intensa paixão manifestado ao falar dos castigos que Deus declarou, dos castigos que ele declarou de Deus, que Deus cumpriria com certeza. Sabe, irmãos, por vezes nós temos sido considerados fanáticos, nós temos sido considerados fervorosos demais. Muitos têm atribuído esta obra que o Espírito Santo tem feito em alguns entre o povo de Deus como uma obra de Satanás. Esse povo aí é fanático demais. Esse povo que está indo para o campo com medo, quando na realidade, irmãos, pelo menos falando de mim, eu digo que eu não fui para o campo com medo, mas eu fui por temor. Fui por temor, por entender que o Senhor Deus destruirá as cidades ímpias. E eu disse, Senhor, eu não conhecia essa mensagem. Mas se o Senhor está dizendo que destruirá todas as cidades ímpias, quão ímpia, Senhor, é a cidade que eu vivi até os meus 30 anos? Então me leva, Senhor, para um lugar onde o Senhor tem preparado para mim. Eu não fui por medo, mas eu fui por temor, por crer que aquilo que Deus disse de fato se concretizará. Ainda que demore 1 ano, 5 anos, 10 anos, talvez mais, eu não sei.
Mas eu creio que não vai demorar tanto assim, irmãos. Não que eu queira marcar data, porque eu não posso, porque não há mais marcações de data para os nossos dias. Ellen White deixa isso claro. Mas nós não estamos cegos. Nós, como um povo, nós temos os sinais eminentes. Será que o mundo suporta muito mais anos pela frente? Será que o nível de pecaminosidade, o nível de crueldade que nós chegamos, será que nós podemos ainda, irmãos, com segurança dizer que ainda tem muitos anos pela frente? Então, que Deus realmente tenha misericórdia de nós. Esses homens ridicularizavam, não era Noé que eles estavam ridicularizando. Eles estavam ridicularizando as palavras de Deus. Noé estava falando o que Deus tinha revelado para ele. Então, quando alguém me ridiculariza por pregar as mensagens de reavivamento, de reforma, por viver uma vida, por buscar viver uma vida piedosa, por me vestir diferente, na realidade eu me entristeço. Mas eu entrego ao Senhor, porque eles estão blasfemando do Senhor. E está escrito que do Senhor não podemos blasfemar. Que do Senhor não se zomba. Então, quando o povo de Deus é blasfemado, na realidade estão blasfemando o Deus Todo-Poderoso. E ela diz que eles ironizavam e criticavam, e achavam que aquele fervor extraordinário com que ele pregava, com que ele falava que a chuva ia cair, que ia destruir o mundo, que aquilo era loucura, era fanatismo. E aqui diz assim, eles ridicularizavam então as palavras de Noé, chamando Noé de fanático e louco. Então, irmãos, se nós estamos recebendo alguns desses títulos, fanático, louco, é sinal de que nós estamos nos aproximando da norma para a qual Deus nos chamou aqui nessa terra. Mas enquanto nós estivermos parecido com o resto do mundo, é sinal que nós estamos distante de Deus, de que nós não temos andado com Deus. A paciência de Deus se esgotou e disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu destruirei a terra. Essa mensagem é uma mensagem atual, irmãos. Nós, como um povo de Deus, como adventistas do sétimo dia, nós deveríamos estar a proclamar as 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas, irmãos, não são mensagens de paz e segurança. Não são. Não são mensagens de prosperidade, de vida longa aqui nessa terra. Não são. As mensagens angélicas são mensagens de destruição. Primeiro, destruição do nosso eu. Primeiro, de destronar o nosso eu, o nosso ego. E uma mensagem de destruição iminente para este mundo de pecado, que jaz no poder do maligno. Deus, por sua infinita misericórdia, tem segurado os ventos, tem estendido um tempo de graça. Irmãos, e o nosso tempo de graça tem se estendido por muito mais de 120 anos. Se nós levarmos em consideração o ano de 1844, que foi quando esse movimento adventista foi levantado por intermédio de Guilherme Mille, e nós temos estudado isso nessa nova lição desse trimestre. Um homem que foi chamado para restaurar ali, para trazer para o povo de Deus a interpretação de Daniel 8,14. Se nós levarmos em consideração todo esse cenário, irmãos, nós vamos ver que, de fato, essa história está se repetindo e nós precisamos pregar a destruição iminente desse mundo de pecado. Mas não só a destruição, irmãos, mas, sobretudo, a salvação, o livramento que aqueles que crerem nessa mensagem terão por intermédio de Jesus Cristo. Nós precisamos levantar o homem da cruz. Nós precisamos levantar Jesus e dizer para o povo o que Moisés disse para o povo no deserto. Vejam, olhem para a cruz, olhem para essa serpente que apontava para Jesus, essa serpente de bronze, e vocês viverão. A única maneira, a única salvaguarda que o mundo terá, que nós teremos, que a nossa casa terá, será olhar para a serpente de bronze, para Cristo no madeiro. É a única salvação que nós temos. E fora de Jesus, porque está escrito que não há salvação em outro fora de Jesus, se nós não levantarmos Cristo, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, por meio de uma vida coerente, irmãos, porque o povo está cansado de cristianismo de aparência de piedade. O povo está cansado de tantos grupos, de tantas igrejas, de tantas denominações, de tantas facções, de tantas obras que têm só aparência de justiça, mas que de fato não são amigos de Deus, que não conhecem a Deus. Lembre-se que nós podemos estar trabalhando na obra, mas podemos não conhecer o dono da obra. Isso é o maior perigo que nós corremos, e nós devemos não viver essa vida, mas nós devemos de fato ser piedosos, ter uma vida devocional. Ontem eu ouvia uma pregadora não adventista, onde ela dizia assim, irmãos, uma vida devocional, ela é construída durante a vida toda. Não é possível nós alcançarmos isso que Deus espera de nós, ser amigos de Deus. Se nós estudarmos a Bíblia um dia sim, 10 não. Um dia sim e outro não. Se nós orarmos um dia sim e outro não. É preciso que haja constância, perseverança. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E os grupos, a congregação, por mais importante que seja,
ela não é suficiente. Nós precisamos ter o nosso próprio tempo a sós com Deus, aonde Deus está nos ensinando a ser mansos e misericordiosos. Lembre-se que Ellen White disse que todos os dias Deus nos faz um convite. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e misericordioso. Irmãos, nós não somos mansos, porque está escrito que não há nada bom em nós. Nós não somos misericordiosos. Quando nós somos contrariados, quando alguém pisa no nosso calo, então realmente aquele homem interior que existe dentro de nós, ele aparece, ele quer fazer justiça própria. E só há uma maneira de deixar aquele homem interior, aquela carne presa, submetida, é a maneira que está escrita. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós, e ele fugirá de vós. Se nós não nos submetermos a Deus, se nós não permitirmos que de fato Deus reine no trono do nosso viver, outra pessoa reinará, porque não é possível dois reinar no mesmo trono. Ou nós destronamos o nosso eu, ou Deus não poderá sentar no trono do nosso viver. A serva de Deus diz que nem todos que construíram a arca nela entraram. Os homens podem trabalhar em ligação com a obra de Deus, como fizeram os carpinteiros de Noé, e ainda assim resistir às influências divinas. Que eu não seja esse homem, que você não seja esse homem ou essa mulher, a resistir à influência divina, o poder regenerador, um poder, irmãos, que age de dentro para fora, porque não adianta nada nós conhecermos as Escrituras, não adianta nada nós pregarmos, se de fato isso não for coerente com o nosso testemunho. Nós não vamos convencer ninguém, nós não vamos receber poder. É isso que eu sempre tenho dito. É possível trabalhar em ligação com a obra de Deus, contudo, resistir a essas influências divinas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, porque eu queria entrar em mais um patriarca e trazer mais uma história. A irmã pode me confirmar se ainda tem tempo, se já encerrou o tempo? Irmã, até 6 horas, mas se você quiser esticar mais um pouquinho. Então, eu vou para as considerações finais, né? Eu tinha pretendido falar ainda sobre o próprio povo israelita no deserto, tinha pretendido trazer alguns exemplos bíblicos, né? Mas eu vou citar aqui, que Deus me ajude a citar alguns exemplos bíblicos, né? Como, por exemplo, o exemplo de Gideão, quando foi chamado para lutar contra os medianitas. O relato lá de Juízes diz que 32 mil homens se alistaram no exército israelita para lutar contra os medianitas. Mas Deus disse assim: olha, tem muita gente com vocês, Gideão. E se vocês forem para a guerra com esse tanto de gente, é capaz de vocês dizerem que vocês ganharam com a força de vocês. E aí Deus submeteu o povo a teste e saiu ali a metade, mais da metade do povo, de 32 mil, só restou, se eu não me engano, 22 mil ou 10 mil. E depois fez mais um teste e só restaram 300 homens. E com aqueles 300 homens, Deus foi para a guerra. Então, a serva de Deus comentando essa situação, ela diz que Deus não precisa de muitas pessoas. A gente viu isso na história de Noé. Apenas Noé e seus filhos ali, sua família, entraram na arca, e alguns poucos que morreram na esperança da ressurreição. E nos dias de Gideão também, apenas 300 homens lutaram contra um exército enorme dos medianitas, e Deus concedeu a vitória. Na história de Jericó, isso se repete, o exército era numeroso, e Deus ele usa métodos que não são os métodos humanos. Não é a nossa força, porque está escrito que não é pela força nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. E durante todo o relato bíblico, o povo de Israel, quando nós vemos o relato bíblico, diz que foram 600 mil homens que saíram do Egito. E a Bíblia não conta as crianças, nem as mulheres, nem os idosos, só os homens adultos que tinham idade de se alistar. 600 mil homens. Lá em Êxodo, capítulo 12, nos versículos 37 e 38. 600 mil homens adultos e uma multidão mista, que em outras versões chama de vulgo, de populacho, de gentalha, que foram alguns que seguiram os israelitas porque tinham interesses terrenos. Mas o mais impressionante é que desses 600 mil homens adultos, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas foram libertadas do Egito. Deveriam peregrinar durante 40 dias no deserto. Eu quero terminar exatamente com esse texto aqui de Ellen White, comentando essa situação. Mas 40 dias, irmãos, se tornaram 40 anos, por causa da incredulidade do povo, por causa da murmuração. Ellen White, ela diz assim, ó: seus corações encheram-se de murmuração, rebelião e ódio. E ele quem? Deus. Deus não pôde cumprir o seu concerto com o povo. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração, a rebelião excluíram o antigo Israel de Canaã. 40 dias se transformou em 40 anos. E ela diz assim: em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. Antes ela diz assim: os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel. Quem é o moderno Israel? Nós, adventistas do sétimo dia. Quais são os pecados que têm retardado a nossa entrada em Canaã celestial? O que tem impedido Jesus de voltar? Incredulidade, não crer no que Jesus disse, nas palavras de Jesus. Murmuração, reclamar durante o nosso percurso. Deus abomina a murmuração. Rebelião, se rebelar contra o governo de Deus. Não aceitar a correção de Deus.
Isso tem excluiu Israel. Deixou que Israel ficasse 40 anos no deserto e tem nos excluído como Israel moderno. E ela diz assim, que em nenhum dos casos, nem para o Israel antigo, nem para o Israel moderno, as promessas de Deus falharam ou estão em falta. Mas é a incredulidade, o mundanismo e a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus, entre o professo. Porque, de fato, se nós fôssemos o povo de Deus, nós não teríamos aqui esses títulos terríveis, incredulidade, mundanismo, falta de consagração e contenda. É isso que tem detido o povo de Deus, conservado o povo de Deus neste mundo de pecado. Misericórdia, se nós considerarmos de 1844 até 2025, desde que esse movimento adventista teve início lá em 1844, em 22 de outubro, já são 181 anos detidos aqui nesse mundo de pecado. Mas se nós considerarmos a Assembleia Geral de Minneapolis em 1888, em outubro também, irmãos, vai completar esse ano de 2025, 137 anos detidos neste mundo de pecado. Ellen White diz que por ocasião da Assembleia Geral de Minneapolis em 1888, o anjo de Apocalipse 18 começou a ser derramado. A mensagem da justiça pela fé começou a ser derramada. Mas por causa desses pecados, incredulidade, mundanismo, falta de consagração, murmuração, rebelião, contenda, isso tem nos detido aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos, como um povo, porque eu não sei vocês, mas eu não quero continuar detida neste mundo de pecado. E eu tenho entendido, por meio da palavra de Deus, que nós somos muito piores do que os israelitas, porque eles só precisaram de 40 anos para aprender a lição. Embora dos 600 mil homens adultos que saíram do deserto, o relato bíblico diz que apenas 2 homens, irmãos, 2 homens entraram na Canaã celestial, Josué e Calebe. Os outros, a esmagadora maioria, morreu no deserto. E morreu perdido, não morreu salvo. Então, os outros que entraram em Canaã foram aqueles que nasceram no percurso, que nasceram no deserto e, de alguma maneira, foram conduzidos por Josué e Calebe. Lá em Isaías, capítulo 10, versículo 22, eu queria concluir com esse texto, está escrito que ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E Paulo repete isso lá em Romanos 9, 27. Ele cita o profeta Isaías, cita o Israel e diz que ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Que Deus nos ajude. Eu vou fazer uma oração para concluir. Nayara, só um minutinho, antes de você fazer a oração, eu já vou pedir alguém para fazer uma segunda oração e o irmão Roberto vai fazer a oração cantada, ok? Alguém poderia fazer a segunda oração? Pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha aí. E o irmão Roberto vai fazer a oração cantada. Então eu vou orar. Oremos. Bendito Deus e grandioso Pai, graças te damos, Senhor, porque esta manhã o Senhor nos encheu. Porque o Senhor tem nos dado a tua palavra, que é o pão da vida, que é a água da vida, Senhor Deus. E o Senhor tem nos limpado e nos purificado por meio dela. E por mais difícil que seja a nossa caminhada aqui nesta terra, Senhor Deus, nós temos a convicção de que tudo que poderia ter sido feito, o Senhor já fez. E que cabe a nós, Pai, somente crer, somente se apoderar, Senhor Jesus, destas promessas maravilhosas, Pai. E que por meio dessa fé, o Senhor Deus habilitará cada um de nós a cumprir, Senhor Jesus, a tua lei, Pai, porque está escrito que nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência na fé. Porque, Senhor Deus, aqueles que de fato creem, Pai, eles não são desobedientes, Pai. Aqueles que de fato creem nas tuas palavras, Senhor Deus, eles caminham de encontro com as tuas palavras, Senhor. Eles se movem, Senhor Jesus, pela fé, Pai, pela uma fé viva que nos habilita, Senhor Deus, a cumprir, Senhor, os estatutos, a lei que é boa, que é perfeita, Senhor Deus. Para onde nós iremos, Senhor Jesus? Se só tu, Pai, tem as palavras de vida eterna. Os discípulos disseram isso, Senhor Jesus. Quando o Senhor perguntou, vocês também querem me deixar? Pai, nós sabemos que no meio dessa caminhada, muitos te deixarão, Senhor Jesus. Muitos não entrarão na arca, Senhor Deus. A maioria, Senhor Deus, recusará o convite maravilhoso da graça, da salvação. E mesmo entre o povo de Deus, Senhor Deus, muitos apostatarão, Senhor Deus. Porque os 70 te deixaram, Jesus. A grande multidão te deixou. E mesmo entre os discípulos, Pai, havia traidores e havia também aqueles, Pai, que te negaram no momento mais crucial. Pai, nós te suplicamos que nós não sejamos a grande multidão. Que nós não sejamos os 70, Pai. E que nem mesmo nós sejamos como aqueles que te traíram dentre os discípulos, nem aqueles que te negaram. Mas que nós sejamos como João, Senhor Deus. Porque João, o discípulo amado, ele foi amigo de Jesus. E o meu desejo profundamente, Senhor Jesus, é ser amiga de Jesus. É te conhecer cada dia mais, meu Deus. É andar contigo, Senhor Jesus. E ouvir a tua voz, Pai, falando ao meu coração. Segue, filha, porque este é o caminho. Andai por ele.
Não te desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Fica conosco, Senhor Jesus. Que o teu bom e santo Espírito, Pai, ele possa completar essa mensagem. Porque nós nunca podemos, Senhor Deus, falar como o Senhor deseja que nós falemos, Pai. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Pai, ele há de terminar. E essa é a nossa bendita esperança. Fica conosco, Pai, nos dá um dia na tua presença, nos conduz. Fica com cada filho teu. Nós te oramos pelos méritos de Jesus. Amém.